Irmãos, vivendo então o exemplo de Jesus na humildade, Filipenses 2, do 6 ao 11, é um texto aqui clássico da cristologia bíblica. É um dos textos mais bonitos que tem, falando sobre a pessoa de Jesus. E é outro texto muito forte, esse aqui. Então é bom, né? Nós vimos Davi, um homem segundo o coração de Deus, e agora vamos ver o coração de Deus, né? Na pessoa de Jesus, não é interessante? Que bom, né? O Filipenses 2, 6 ao 11. Esse aqui, talvez eu erre alguma palavrinha, porque a gente não fica lendo sempre. Mas vou tentar dizer alguma coisa, vocês me ajudam aí, tá bom? Mas vamos lá. Segundo um grande pesquisador chamado William Berkeley, ele diz que é a passagem mais importante, mais emocionante que Paulo escreveu sobre Jesus. No contexto de Paulo como escritor, né? Mas Isaías 23 é muito bonito também ali, sobre Jesus. É triste o texto lá, mas ao mesmo tempo alegre, é muito interessante. Eu estive pregando Isaías, eu digo isso porque você tem que aprender para depois repassar. Então, é um texto também muito interessante. Isaías 53 é um prenúncio do sacrifício. Então, Filipenses capítulo 2, do 6 ao 11, 5 a 11, deixe-me ver um versículo aqui antes que eu não vou explorar, mas que está no contexto, o versículo 3. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu também, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5, que nós vamos então trabalhar nesse texto de 5 a 11, está ligado a isso que nós lemos, tá bom? Então vamos nós, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, também em Cristo Jesus. Pois sendo ele em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como falei, é um texto clássico da cristologia bíblica. A pergunta que deve ser feita é a seguinte: por que é que Paulo descortinou a pessoa de Jesus de forma tão marcante e tão impactante para os irmãos da igreja de Filipos? É porque ele, o apóstolo Paulo, estava tratando de um problema prático no seio da igreja, e aí ele vai exortar os irmãos à unidade. Ou seja, Paulo está expondo com extrema profundidade seu pensamento cristológico para estimular os irmãos daquela igreja a extinguirem com o problema da desunião que estava acontecendo ali no seio da igreja. Como então Paulo expôs seus pensamentos cristológicos para corrigir o problema interno da igreja? Ele então vai mostrar o exemplo de Jesus concernente à encarnação, a fim de que os irmãos de Filipos o imitassem. A igreja de Filipos estava sendo atacada por inimigos externos e por intrigas internas. Concernente a intrigas internas, Sintique e Evódia, duas irmãs daquela igreja,
e pela qual participou do ministério do apóstolo Paulo, foram uma bênção no ministério de Paulo, essas irmãs não estavam pensando concordemente. E provavelmente naquela igreja se instaurou o partido de Sintique versus o partido de Evódia. Você vê isso em Filipenses 4, de 1 a 3. Mas talvez alguns aí estão perguntando, rapaz, o pregador vai falar de unidade ou de humildade? Porque a temática das conferências é humildade, né? Não, eu vim falar de humildade, captando e aplicando o princípio do texto, porque para a igreja de Filipos viver em unidade, era necessário que ela focasse no exemplo de Jesus na humildade. Pois onde há sentimentos facciosos, desunião, existe também egoísmo e orgulho. Mesmo porque o pecado nunca anda só. Porque Paulo cometeu o pecado da mentira, pois tem outros aí, companheiros, que estão com ele, com esse pecado aí. O pecado nunca anda só. Portanto, como devemos então vivenciar o exemplo de Jesus para vivermos a humildade? Antes de responder a pergunta, ataques de fora e falta de harmonia com o mundo externo, isso é perfeitamente natural. Porque o próprio Paulo disse assim, que é a união do crente com o incrédulo, ou que comunhão das trevas com a luz. E Jesus também evidenciou ser natural a falta de união da igreja, aquela união mais íntima, então, com o mundo externo. Falta de união da igreja com o mundo externo. Ele diz assim, se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Todavia, problemas de intrigas e desunião no seio da igreja, a gente não pode encarar como algo normal. Porque nós temos uma mesma cidadania, um mesmo código de ética aí na Bíblia. Estamos no mesmo corpo, a igreja. Temos uma só fé, um só Senhor, a quem devemos imitá-lo. A desunião, junto ao orgulho, ela pode estragar uma igreja local e uma família a ponto de esfacelá-las. Uma igreja ela pode dissolvê-la por causa da falta de união, uma igreja local. E a falta de união pode fazer estragos nos relacionamentos que podem ser irreparáveis. Por exemplo, tem casais crentes divorciados que estão indo para o céu? Sim. Não tem? Casaram e tal, o casamento não deu certo, mas a salvação está lá. Estão indo para o céu. De repente alguém se casa, constitui outra família e não tem mais como reatar os laços. Como devemos então, agora sim, imitar Cristo a fim de sermos humildes? Irmãos, essa atitude é a mais difícil da vida cristã, a mais. Mas nós podemos imitar a Cristo para vivermos como Ele, então, viveu, como Ele fez. Como devemos imitar a Cristo a fim de sermos humildes? Abrindo mão dos nossos direitos. Filipenses capítulo 2, 5, 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo ele em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quem era Jesus antes da encarnação? Jesus sempre foi igual a Deus, co-eterno, consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo, ou seja, ele sempre teve a mesma essência, a mesma natureza. Antes da encarnação, o Criador do universo e de outras dimensões, você pode pensar no inferno, sempre foi revestido de glória e majestade e sempre foi adorado pelos anjos nas cortes celestiais. Agora, porque isto fazia parte da vida de Jesus. Eu vou redundar agora, vou aqui redundar.
Porque ele, subsistindo em forma de Deus, subsistia em igualdade com Deus. A palavra forma é de capital importância para entendermos a divindade de Jesus. Ela descreve, essa palavra aí, aquilo que não pode ser mudado, aquilo que possui uma forma inalterável. Ela descreve características inatas, imutáveis, inalteráveis. A palavra forma é de onde vem aí para o nosso português morfologia, né? Porque na fonética, né, até vai pegar aqui no português, né? Um pouco dessa palavra lá, no original, a pronúncia dela vai pegar quando você vai pronunciar uma parte aí, foneticamente falando, morfologia. Então, pois sendo ele em forma, expressa a forma essencial que jamais se altera. Então, o que é que Paulo quis dizer ao se utilizar, e preste atenção, propositalmente dessa palavra? Que Jesus estava de maneira inalterável antes da encarnação, na forma de Deus. Que a sua essência e o seu ser são imutavelmente divinos. Por exemplo, o Lutero, ninguém nunca ouviu falar dele, né? Mas ele formulou da seguinte maneira: o Filho do Pai, Deus por natureza. O autor aos Hebreus disse, Hebreus 1:3a, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser do Pai. Como então Jesus abriu mão dos seus direitos? Primeiro, ele renunciou sua posição por amor aos outros. E por que não dizer por amor a nós? Versículo 6 diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou a sua igualdade com o Pai como algo que ele deveria reter, segurar egoisticamente. A palavra usurpação só aparece aqui em toda a Bíblia. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ela provém de um verbo que significa arrebatar ou aferrar-se, ou seja, agarrar, segurar fortemente, subitamente. Jesus não agarrou-se à sua posição pensando nos benefícios e privilégios que a sua igualdade com o Pai lhe proporcionava. Um grande pesquisador, escritor, comentarista chamado F.F. Bruce, olha o que ele diz. Ele comentando esse texto aí, essa parte aí. Ele diz: a questão é, antes que Cristo não usou a sua igualdade com Deus como desculpa para autoafirmação ou autopromoção. Interessante. Ao contrário, ele a usou como ocasião para renunciar a todas as vantagens ou privilégios que a divindade lhe proporcionava, como oportunidade para autoempobrecimento e autossacrifício sem reservas. Mas tem um homem chamado R.W. Hoover, e se você perguntasse assim: Hoover, o que é que estava no poder de Cristo como algo preponderante, isso antes da encarnação? E sabe qual era a resposta? Ele diz assim: o gozo e o uso da igualdade com Deus em sua expressão mais característica, que é o direito ao senhorio. Então ele vai dizer que ele usou então essa igualdade com o Pai como um trampolim a partir do qual ele poderia, se ele tivesse assim decidido, aspirar a ser o regente do universo. E ele então vai concluindo dizendo assim: Cristo teve a oportunidade de agarrar para si aquilo que jazia ao seu alcance, visto que ele compartilhava o trono de Deus como sua forma. Se o exemplo e a vida de Cristo devem ser vividos por nós, eu sei que isso que eu vou dizer não é fácil, mas deve ser o nosso ideal e lutarmos por isso. Então, se o exemplo dele e a vida dele devem ser vividos por nós, é melhor então mantermos
maior interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres do que cuidar especialmente dos nossos direitos e deveres dos outros. Para então vivermos em amor, lembra que Filipe estava havendo ali um conflito, uma certa desunião no seio da igreja. Para vivermos então em amor, unidos numa só alma, num só coração, no lar, na igreja, é super necessário abrirmos mãos dos nossos direitos, por sermos o que somos. Jesus abriu mão dos seus direitos por ser quem era. Mas nós devemos abrir mão dos nossos direitos por sermos quem somos. Nós somos o quê? Essencialmente pecadores, indignos de amor e bondade, mas dignos do inferno. Somos criaturas finitas, nada em relação, em comparação com Deus, e pessoas que dependem 100% da graça do Senhor. Por que é que eu não vou abrir mão dos meus direitos se eu não mereço nada a não ser o inferno? Os grandes homens de Deus, eles se achavam pequenos e indignos. Isaías, quando ele encarou Jesus pré-encarnado, especialmente quando os anjos falaram assim. Interessante que o texto diz assim: no ano da morte, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Interessante que Senhor é Adonai, né? Então já mostra o Senhor como soberano. Serafins, aí diz que os serafins estavam por cima dele, né? Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o... Aí mudou, é Yahvé, porque está relacionado à santidade de Deus. Então Isaías tinha que encarar logo ele como: Isaías, quem manda que sou eu. Eu sei que está horrível a situação de Israel espiritualmente, está uma decadência. Estava horrorosa a nação espiritualmente. Assassinato, roubo, idolatria, imoralidade e outras coisas, embriaguez, mentira. Estava terrível quando estava uma crise espiritual em Israel e uma crise de comando também. E aí o Senhor aparece logo como Adonai. Mas quando os anjos falaram assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Isaías olha para ele: que você quer se conhecer, conheça quem? A Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, melhor eu me conheço. E quando os anjos então falaram isso, Isaías disse o quê? Ai de mim, estou perdido. Aí começou a ver o problema espiritual dele. Sou homem de lábios o quê? Impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas ai de mim, estou perdido. Humildade. Jó foi um grande homem de Deus, mas se achou pequeno e indigno. Quando passa a provação, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, olha lá, o conhecimento de Deus nos força a uma autoavaliação. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas quando você chega ao maior teólogo, o maior missionário que já existiu, quem foi? O apóstolo Paulo, o grande fundador de igrejas. No momento que ele diz assim: porque eu sou o quê? O menor dos apóstolos. Mas aí vai mudar. Agora olha lá o que vai dizer. Não, pelo contrário, dos pecadores eu sou o quê? O principal. Quando Jesus então chega, quem é que estava no auge do sucesso e da fama? Quem era? João Batista. Ora, João Batista tinha discípulos. João Batista tinha seguidores. Quando ele ia batizar, a multidão estava lá. E aí ele diz assim: está vindo um aí, é maior do que eu. Eu nem sou digno de levar as sandálias dele. Eu nem sou digno de desatar as alparcas dele. E sabe uma coisa? Convém que ele, pronto, cresça. E que eu o quê? Diminua. Que eu diminua. Irmãos, se não nos vermos como esses homens se viram, não vamos abrir mão dos nossos direitos. Falei hoje à tarde que o homem forte é aquele que se acha o quê? Fraco, né? É o que se acha pequeno mesmo.
Como Jesus então abriu mão dos seus direitos? Ele abriu mão dos seus direitos, que ele renunciou então sua posição por amor a nós, mas ele abriu mão dos seus direitos porque ele assumiu uma posição inferior, a posição de servo. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus não renunciou sua posição divina, e aqui eu acho que é hipotético, né? Para ficar neutro, numa esfera neutra. Nada disso, pelo contrário. Jesus deixou a melhor posição, Deus soberano, para assumir uma posição super, hiper inferior, a qual requeriria uma condição inferior, muito inferior, e um estado de muita humilhação. Nós sermos humanos, a humanidade em si, isso é humilhação? Ela em si? Ser homem em si? Carne e osso? Não. Mas isso para Jesus gera uma extrema o quê? Humilhação. Para assumir a posição de servo, Jesus humilhou-se ao se esvaziar. O verbo esvaziar no original significa literalmente assim, tem uma figura, tirar algo de um recipiente até ficar vazio, ou derramar tudo até que nada fique. A implicação então, sabe qual é? Ao esvaziar-se, assumindo a posição de servo, Jesus despiu-se de si mesmo e dos seus privilégios. Jesus perde, Jesus rebaixa-se. Auto-humilhação aí. Soberano, no trono, adorado pelos anjos nas cortes celestiais. Agora vai ser como um de nós, exceto no pecado. E vai ter ali toda uma gestação, no útero apertado. Aí vai ter um parto normal. Jesus vai ficar todo sujo de sangue. Depois vai ter toda uma higienização, até ele ter uma certa independência. Maria vai amamentando Deus. Dá para entender porque no caso dele é uma extrema humilhação. E Jesus vai sofrer, vai estar sujeito a adoecer. Eu acredito que ele gripou. Eu particularmente, a Bíblia diz. Não é como de nós. Acredito que teve um momento que ele talvez teve febre, talvez tosse, não sei. Estava aqui como um de nós. Agora, se ele morreu, se o mataram, por que ele não estava suscetível a alguma doença? A Bíblia não diz, mas é muito provável. Então, sermos carne e osso, para nós tudo bem, mas para Jesus, extrema humilhação. Ele se esvaziou, ele continuou. O que significa então o auto-esvaziamento de Jesus? Ele continuou sendo divino, preste bem atenção agora, que isso é muito teológico. Ele continuou sendo divino, mas sem fazer uso das suas características divinas, para se conformar à sua nova posição, comportar-se de acordo com ela. Posição de servo, que literalmente significa, aí no texto, escravo. Então Jesus esvaziou-se para assumir uma posição de escravo. Jesus então, no seu esvaziamento, ele passa a depender do Espírito Santo. Esvaziando-se, Jesus precisava depender de alguém que estava agindo com todo o seu potencial divino. E esse alguém era quem? O Espírito Santo. Por exemplo, dependência. Jesus não usando a sua onisciência. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente quem? O Pai. Jesus estava como um de nós. Os atributos divinos estavam lá, mas ele não fez uso para ser como um de nós, por conta do alto esvaziamento de Jesus. O batismo, Jesus é ungido por quem? Pelo Espírito Santo, capacitando-o para cumprir seu ministério, alto esvaziamento.
Na tentação, quem o levou para o deserto? Mas Jesus tinha potencial para isso só. Não tinha? Ele era o quê? Todo o potencial divino estava lá. Mas ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E na expulsão de um demônio, que a turma disse assim, ao expulsar um demônio, a turma olha para ele e diz assim: ei, você expulsou esse espírito aí? Esse espírito foi pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Ele diz assim: não é isso que vocês estão pensando. Se eu expulsei pelo Espírito de Deus, é porque o reino vos é chegado. Ele expulsou pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Jesus orava, mostra dependência. Ele passou a noite orando para no dia seguinte escolher os discípulos. E no jardim, quando vieram prendê-lo, Jesus disse que ele poderia rogar ao Pai, e o Pai mandaria o quê? 12 legiões de anjos. Mas tem texto que ele diz assim, que vai voltar com os anjos dele. Os meus anjos. Mas alto esvaziamento. E aí ele diz: se eu quisesse, eu rogaria. E o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião romana dá 3.000 a 6.000 soldados. Talvez nessa base aí. Jesus orou para vencer no seu ministério. Assumindo então a posição de servo, Jesus renunciou o livre exercício de sua autoridade. Ele demonstrou isso quando disse lá em João 5,30: eu não procuro fazer o quê? A minha vontade. Eu não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Quando você chega lá em João 4,34, ele diz assim: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E o próprio texto de Filipenses 2, o qual lemos, comprova a tese de que Jesus, ao tornar-se escravo, ele renunciou à sua autoridade, logicamente para ficar debaixo de uma autoridade de modo muito submisso. A autoridade do Pai. Versículo 8 diz assim: tornou-se obediente a quem? Ao Pai. Até a morte e morte de cruz. Realmente, ele teve que se humilhar para obedecer e servir. Versículo 8, a si mesmo se humilhou. Eu falar você, eu estou olhando para mim, tá bom? Você tem se humilhado por querer viver em harmonia e amor no seu lar, no seu casamento, na sua igreja? Você tem se humilhado? Se não, é indispensável que você assuma a posição de servo, ou melhor, de escravo. Escravo do Deus que é Senhor dos senhores. Escravo humilhado debaixo da autoridade deste Deus. Escravo vergado ante ao Senhor, humilhado sob os seus pés. Nós temos que fazer jus à posição para a qual nós fomos chamados. Fomos chamados para sermos o quê? Escravos. E isso já começa na salvação. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E parece que ali é o primeiro texto que trata dele como um Senhor pessoal. Não sei se estou enganado. Se eu li e interpretei errado. Aí um grande estudioso que faleceu recentemente. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor mande em minha vida como Senhor pessoal. Porque Senhor geral ele é Senhor de Satanás. O diabo só vai hoje até onde ele permitir. Ele é Senhor do inferno. Ele mantém o inferno. Ele é Senhor de toda a criação, num certo aspecto de todos os homens, mas pessoal, salvífico aí não. E com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Olha aí, senhorio, e se ele venceu a morte, ele é o único Salvador vivo. Senhor, Salvador. Então, a gente tem que fazer jus à posição para a qual fomos chamados. O J.I. Packer, ele diz uma coisa interessante que dá para a gente conciliar aqui. Ele diz assim: você não tem que
que andar em santidade para ter uma vida santa. Por você já ser santo, tem que andar em... Pronto. Então, se posicionalmente eu sou um escravo, eu não vou ter uma vida de um escravo para ser escravo. Por eu já ser, eu tenho que viver como um escravo do Senhor. Então, se fizermos jus à posição de escravo, então imitaremos ao Senhor, por nos submetermos a Deus Pai. E esta obediência fará que outros usufruam de sua influência. Porque aí nós vamos amá-los em obediência ao Senhor que nos manda amar. Vamos amar sem falsidade. Romanos 12, 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Pronto. Sem falsidade. Nós vamos perdoar, como Cristo perdoou e nos manda perdoar. Lá em Lucas 17, tem uma parábolazinha lá, que ele vai 17, 3, 4, 9, 10. Tem uma parábola lá que de um homem que tinha um escravo. Não era tão abastado, porque queria ter só um servo, e esse servo cuidava da lavoura, cuidava do gado, e quando voltava ainda tinha que servir ao seu senhor. E Jesus então faz uma pergunta para a plateia que lá estava e diz assim: qual de vós que tendes um servo, né? Que a ideia cuidou da lavoura, guardou o gado, e ao chegar diz: vem e senta-te à mesa. Certamente a turma, não, aqui a nossa cultura não é assim. Ou vem e põe a mesa para o Senhor e depois serve-te e come. Aí a turma, é isso mesmo. E ali está no contexto de perdão. Então ele vai dizer assim, porque lá ele vai falando de perdão, né? E ele disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Aí os discípulos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. E aí ele vai dar essa parábola dentro desse contexto. E aí ele vai dizer: depois que vocês tiverem feito tudo quanto vos foi ordenado, digam: somos servos o quê? Inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Sabe o que ele está dizendo ali dentro do contexto de perdão? Vocês perdoarem, vocês digam assim, porque não pegou bem a tradução. Somos servos que o Senhor não tem que nos pagar ou nos abençoar por isso, não. Porque isso aqui não passou da nossa o quê? Obrigação. O Senhor não tem que nos recompensar, essa é a ideia. Porque isso não passou da nossa obrigação. Então a gente precisa imitar Jesus. Ora, se Jesus foi escravo, por que eu não vou viver então como um escravo e obedecendo como Senhor? Se o Senhor dos senhores assumiu a posição, porque é que eu, um indigno pecador merecedor do inferno, não vou assumir uma posição como essa. Assumindo a posição de servo, Jesus se limitou em condição, mas alargou-se em amor. O eterno Filho de Deus, ele nasce humano, não num palácio, não num berço de ouro, não em meio a uma família rica, mas num lar pobre, numa cidade pobre. Ele nasce numa manjedoura, numa pedra oca, onde os animais comiam ou bebiam. Ele cresce numa carpintaria, um serviço renegado pelos romanos e talvez pelos gregos, porque na época lá o que contava era a intelectualidade, as escolas de Atenas, a filosofia, o discurso bem apurado, intelectualizado e tal. Mas ele vai nascer, vai ser filho de um carpinteiro e vai aprender a manusear os apetrechos de uma carpintaria. Um serviço não bem visto para a época. Né? Não é que era pecado, mas não era valorizado. Porque isso aconteceu exatamente com Jesus. É porque o servo não vem para ser servido, mas para servir. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 10 e 45. Pergunta é: você serve motivado pelo amor? Pela humildade? Humildade e amor não esperam trocas, não aguardam compensações e não age por querer ser amado. Ser amado é muito bom. Você não tem que agir, eu vou agir para ser amado. Não é assim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
nem sempre você vai ser correspondido. E amor e humildade, juntos, sabe o que vai acontecer? Eu vou amar até gente que eu não gosto, sabia disso? Você sabia que amar e gostar tem diferença? Eu posso amar sem gostar? Porque gostar está mais no campo das emoções. Deixa eu me dar um exemplo aqui, sempre me vem esse exemplo. Lá na rua, o pessoal, tem os moradores que chegaram lá, pronto. Aí passou um dia lá, mas eu acho que não passou as casas, não sei nem se alguns têm. Aí bagunçaram a rua, tem hora que estão brigando, bebem, aí joga resto de comida na rua e tal, e bagunçou a nossa rua lá. E tem uma bêbada que ela tem palavras indecorosas e fala alto, às vezes discute com o companheiro dela e os dois dizem palavras assim, desregradas, horrorosas de baixo escalão. E lá eu estou pertinho e de repente a gente escuta tudo isso. Mas eu não gosto daquela bêbada. Da bêbada eu não gosto não. Mas eu tenho que amar aquela bêbada. Aí, só para vocês entenderem, não estou me gloriando. Eu perguntei ao companheiro dela, rapaz, se tu fosse pagar os litros de água que eu te dei, disse, eram R$100. Não sei se 100 não, viu? Você chegar na geladeira da igreja, eu moro ligado à igreja, tem uma garrafinha lá já com gelo no freezer para ele. Que ele gosta de água com gelo e está lá. É o companheiro dela e ela também pode participar dessa aula. Mas você achou que você gosta? Não gosto. Mas amor, ele age independentemente se gostamos ou não. Amai os vossos o quê? A Bíblia diz. Você gosta do inimigo? E orai pelos que vos? Você gosta dos que vos perseguem? Mas o que é amor? É orar por eles. É orar por eles. E me veio também outro exemplo, que eu falei em outra ocasião. Tem uma pessoa lá que você não gosta mesmo, persegue você e tal, mas em Fortaleza, e ela está passando muito mal, em termos de saúde, e está entre a vida e a morte. Mas só você tem um remédio para livrá-la da morte. O amor diz o quê? E a humildade? Envia o remédio. Isso é amor. Não gosto, mas tem que amar. Amor é isso. Lá em Romanos 12, você não vê Paulo lá nas Romanos 12, o amor seja sem hipocrisia. Ele não vai, é mais assim, faça. E lá está dizendo o que você vai fazer. Inclusive, se o teu inimigo tiver fome, lá, pronto, dá de comer. Tiver sede, pronto, dá-lhe de beber. Não torneis a ninguém mal com o mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, quer gostamos, quer, isso é amor. Então, o amor ele não espera trocas. Eu vou servir sem esperar compensações. O nosso servilismo deve ser igual ao de Jesus, que foi capaz de morrer por amor a nós. Inclusive, o apóstolo João, nas suas cartas, na primeira carta 3,16, ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos. Se ele deu, quando estava aqui, e se deu, nós devemos dar e pronto, se dá. Jesus deu, multiplicou pães, etc. Tal. Mas no final da sua história aqui, o que é que aconteceu? Ele pronto, deu. Se deu em sacrifício por amor a nós. Uma vez eu estava em minha casa, e aí eu recebo uma ligação, eu acho que eu liguei, fora do estado. Enquanto um determinado pastor formado em um certo seminário estava em viagens tentando levantar sustento para fazer missões num estado onde não tem igreja batista regular, a esposa estava traindo ele em outro estado. E aí deixa eu ver se eu lembro mais ou menos a conversa como foi. E aí, a gente conversando, acho que foi mais ou menos assim. E, irmãos, passou na cabeça dele, eu acho que pensamentos assassinos mesmo. Agora eu vou dizer, salvo engano, né? Faz um tempo aí. E eu disse, mas eu acho que mais ou menos assim. Olha, o amor dá e não tira. Não tira a vida. Não mata. Jesus não pensou em nós de maneira abstrata. Ele assumiu a posição de servo e serviu. Jesus não foi um autor no palco da história. Não. A palavra forma, pois sendo ele em forma
de Deus, mas também em forma de servo. Aí, ó, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ela assemelha a palavra forma do verso 6, em forma de Deus. Porque ela, aí no versículo 7, lá em forma de Deus, em forma de servo, essa palavra aqui, novamente tem o sentido de absoluto, uma forma absoluta, inalterável. Lá também, inalteravelmente igual a Deus, inalteravelmente igual a servo. Jesus não foi então um artista no desempenho de um papel. Ele de fato foi um servo de verdade. E ele até praticou coisas de escravo. Por exemplo, na última ceia, lembra lá? No cenáculo. Quando ele foi servir aos discípulos, ele então comporta-se como um escravo. Ao invés de alguém se levantar e lavar os pés de Jesus, ninguém fez isso. Era cortesia, era ético e às vezes extremamente necessário, né? Porque eu estava lendo um livro, O Impostor que Vive em Mim. Eu estou lendo esse livro. Se você puder comprar, vou ter que saber filtrar, porque às vezes tem alguma coisa na psicologia, mas é excelente. Né? Porque é só pancada no nosso coração, no nosso orgulho. O impostor que há em mim. E o impostor sou eu mesmo. E ele disse que, dependendo da sala, se lotasse, eles comiam numa esteira, né? Lembra de João Batista, de João Apóstolo, o discípulo que se inclinava ao lado de Cristo, do peito de Cristo, de certa forma, porque quando eles iam comer, então eles comiam uma certa classificação ali, né? Sentavam um ao lado do outro, já era costumeiro. Então Pedro ao lado de fulano, fulano ao lado desse costume. Mas se a sala estivesse muito lotada, o pé de um podia estar perto do nariz do outro, né? E não tinha meia, não existia calçados como nós aqui, e as estradas eram empoeiradas, e aí não era legal. Mas no cenáculo, então, Jesus pega uma toalha, pega água, uma bacia, coloca água nessa bacia e vai lavar os pés, cada um dos seus discípulos. E aí ele vai lavar os pés do que ia duvidar dele. Ele ia lavar os pés ali, lavou do que ia praguejá-lo, Pedro. Ia negá-lo por 3 vezes e dizer assim: eu nunca conheci este homem. Mas Jesus sabia que Pedro ia negar a sua pessoa, a pessoa de Cristo. E Jesus então foi lavar os pés daquele que ia tramar a sua morte. John Stott disse que era a última chance que ele estava dando ali a Judas o Iscariotes. Mas não teve jeito. Ele lavou os pés daquele que seria o seu assassino intelectual. Mas lavou. E lavou em amor. Jesus não fez cara feia para Judas, não deu rabisaca, lavou, movido por amor e humildade. Um servo é capaz de viver próximo aos contrários, amá-los e servi-los. A maior prova de servidão é servir quem? Aos contrários. Ou até mesmo a quem não me ama. Sabendo que a qualquer momento eles podem agir, os contrários, desfavoravelmente a nós. Lucas 6,32, a Bíblia diz assim: ó, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. O ateu faz isso. Se fizeres o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Eles não fazem o bem. Fazer o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Mas olha a recompensa. E será grande o vosso galardão nos céus. E sereis o quê? Filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno, até ele é benigno. Olha lá. Olha os contrários entrando aqui. Ó. Ele é benigno, até com os ingratos e maus. Amor é isso aí. Um servo que ama, ele não retalia, ele não paga o mal com o mal, mas ele se humilha, isso é humildade. E serve em troca do mal cometido contra ele mesmo.
O servo fiel é capaz de sofrer o pior em obediência ao Senhor e por amor aos outros. Não foi isso que Jesus fez? E foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus então enfrentou a pior morte por ser a mais sofrível. E eu vou redundar. A humilhação mais humilhante. A pior dor, porque foi abandonado por seu próprio pai. Uma dor forte emocionalmente. E porque bebeu o cálice da cólera da ira de Deus. Quando Jesus diz assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ali se refere, é uma metáfora, se referindo ao cálice da cólera da ira de Deus, que ia ser esgotado. A ira de Deus ia cair sobre Jesus, ali em nosso lugar. Ia ser esgotada nele. Cálice da cólera da ira de Deus. Sempre lembremos que servir as pessoas é o mesmo que servir a quem? A quem? A Deus. Tem um texto que diz assim, ele está no contexto na minha opinião, né? Da tribulação futura, 7 anos. Mas aí o Senhor Jesus vem e vai julgar alguns, e ele vai retribuir dizendo assim, eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive com sede e vocês me deram de beber. Eu estive preso e vocês me visitaram. Nu e vocês me vestiram. Aí, mas Senhor, peraí, não foi que a gente viu o Senhor assim? Né? Você vai ver lá no texto. Nu, preso. Então, não foi. Quem fizer um desses meus pequeninos a mim, me faz também. Servir as pessoas é o mesmo que servir a quem? A Deus. E nisso, Deus é o quê? Glorificado. Vamos concluir então. Qual é a maravilhosa consequência para quem ama, se humilha e serve? É que Deus o honra sobremaneira. O versículo 9 diz assim, pelo que o Senhor o exaltou o quê? Sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Rebaixado, humilhado, agora o quê? Com um nome que está acima de todo nome. Todo nome. Hebreus 1, 3 e 4 vai dizer que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, hoje Jesus é honrado porque honrou, Jesus é amado porque amou, Jesus é servido porque serviu, mas é exaltado porque se humilhou. Se nós imitarmos Jesus, Deus nos honrará com certeza nesta vida. Não é que você vai fazer trocas com Deus, nada disso. Nada disso. Mas se você imitar Jesus, Deus vai honrar você nesta vida e com certeza isso vai repercutir aonde? Na eternidade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, não diz lá o apóstolo Pedro, para que em tempo oportuno vos exalte. Humilhar mesmo, para servir, se humilhar como Jesus nos ensinou, assumir a posição de servo e nós seremos exaltados e honrados por Deus. E se assim fizermos, Ele vai dizer para nós assim, muito bem, o quê? Servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vale a pena então imitar Jesus, vale a pena servir a Deus, porque no final das contas, Deus será o quê? Glorificado. E quando chegarmos lá, se recebermos alguma coroa, como aqueles anciãos, sei que tem umas posições aí sobre coroa, né? Material, né, e tal, mas lá tem os anciãos, né? Isso. Então lá no Apocalipse eles vão pegar as coroas e vão receber sim, mas eles depositam
Aos pés de quem? Do Senhor. No final das contas, eles estão dizendo o quê? Senhor, a glória toda tua, toda tua, toda tua. Muito bem, servo bom e fiel. Senhor, a glória toda tua, toda tua, toda tua. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nós façamos jus àquilo que nós fomos chamados, servos, para servirmos ao Senhor, e que essa servitude reflita na igreja, no nosso lar, na nossa família, no nosso casamento e entre os nossos irmãos.